Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre artrópodes, equinodermos, peixes, anfíbios e répteis. Bom, vamos começar falando sobre os artrópodes. Os artrópodes ainda fazem parte do grupo dos invertebrados, assim como os equinodermos, porque eles não apresentam a coluna vertebral. Um avanço dos artrópodes é que eles já vão ter pernas articuladas. Os artrópodes podem ser organismos que vivem tanto na água quanto na terra. Com relação ao corpo, o corpo dos artrópodes é um corpo segmentado, ou seja, cada parte do seu corpo vai desempenhar uma função específica, certo? E aí ele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns representantes desse grupo, a cabeça e o tórax vão estar fundidos e assim são denominados de cefalotórax. Eles vão ter exoesqueleto resistente, formado por quitina, então é um exoesqueleto quitinoso. Como eles não têm coluna vertebral, eles têm um esqueleto que vai auxiliar na sustentação do corpo, certo? E o deles é exoesqueleto, é uma parte externa ao corpo que vai fazer a proteção das partes moles. Os artrópodes, eles também são conhecidos por fazer mudas ou equidíase, certo? Então, o que é essa muda ou equidíase? É um processo de metamorfose que eles vão fazendo para aumentar de tamanho, né? Eles vão trocando sua pele para poder aumentar de tamanho e também na parte da reprodução, certo? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Os artrópodes, eles vão ter sistema digestório completo, então eles têm boca e ânus, certo? E o sistema respiratório, ele pode ser de várias maneiras. Pode ser branquial, para o caso dos animais que vivem na água, traqueal ou filotraqueal, para os animais terrestres, certo? Então, eles vão respirar por meio de traqueias. E o sistema circulatório deles é do tipo aberto. Então, o sangue ele vai percorrer durante todo o corpo e aí ele vai passar por um espaço lacunal, ou seja, um espaço onde vai ocorrer essa passagem do sangue. E o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Então, ele funciona através de glândulos nervosos, ainda não é um cérebro propriamente dito. Com relação à reprodução, os artrópodes, eles se reproduzem apenas de forma sexuada. Então, tem um macho e uma fêmea. Todos os organismos, eles são dioicos, ou seja, espécie macho e espécie fêmea, certo? E a fecundação é interna. Então, o macho ele vai lançar os gametas dentro do corpo da fêmea. Então, vai ter a presença da copulação. Com relação ao desenvolvimento, eles podem ser de 3 tipos. Ou seja, metábolos, quando o desenvolvimento é direto. Então, do ovo já sai um juvenil semelhante e idêntico ao seu pai. Então, ele só vai ganhar tamanho. Ele pode ser hemimetábolo, quando o desenvolvimento é indireto, a metamorfose é incompleta, então ele nasceu com alguma coisa faltando, né, diferente do seu pai. No caso do gafanhoto, o que ele vai ganhar são as asas, então o filhote nasce sem as asas e as asas vão sendo geradas ao longo da vida. E holometábulos, quando o desenvolvimento é indireto e a metamorfose é completa. Então, ele vai nascer totalmente diferente do seu pai. No caso das borboletas, né? Que vai nascer de um ovo uma larva, essa larva vai se alimentar, vai passar por um estado de pupa ou casulo para virar a borboleta. As moscas também fazem a mesma coisa, certo? Então, a metamorfose completa. Os artrópodes eles são divididos em 3 subfilos, que são crustácea, quelicerata e unirâmia. E nós vamos ver cada uma agora. Bom, primeiro são os crustáceos, né, que são organismos exclusivamente aquáticos. Né? Eles podem viver livres no mar ou fixos no substrato, né, no assoalho marinho. O corpo dele é dividido em cefalotórax e abdômen. Como eu falei para vocês, a cabeça e o tórax são fundidos, é como se eles não tivessem a região do pescoço. Eles também vão ter um exoesqueleto quitinoso. Além disso, eles apresentam um par de antenas e 5 pares de patas no corpo, certo? Então, na imagem aqui ao lado, você pode ver uma lagosta e poder identificar aí a questão das antenas e dos pares de patas que ela vai ter.
Os queliceratos, né, são os artrópodes terrestres, né, que vão ter também cefalotórax e abdômen. Também vão apresentar um exoesqueleto quitinoso, que é essa placa aqui mais rígida, como nós podemos ver no caso do escorpião, no caso da aranha, certo? Outras características é que algumas espécies podem ter quelíceras, que são estruturas que vão ajudar na captura dos alimentos, certo? Principalmente no caso das aranhas. E algumas vão ter também os pedipalpos, que vão ser estruturas semelhantes às quelíceras, que vão auxiliar a sentir o sabor dos alimentos. No caso das aranhas, elas também podem ter as fiandeiras, que vão ser estruturas que vão tecer a seda para fazer a sua teia, certo? Não são todas as aranhas que tecem teias, né? No caso das caranguejeiras, elas não vão tecer teias. E algumas espécies também vão ter o ferrão, no caso do escorpião, certo? Que é para inocular o veneno. Além dessas estruturas, os queliceratas podem ter um par de antenas, certo? E 5 pares de patas no seu corpo. Vamos agora para o último subfilo, que é o Nirâmia, que ele vai comportar os insetos, quilópodes e diplópodes, certo? Vamos falar primeiro dos insetos. Os insetos são organismos terrestres, né, que vão ter cabeça, tórax e abdômen, então aqui já vai ser bem separadinho. Na região da cabeça ele vai ter um par de antenas. Na região do abdômen ele pode ter um par de asas, né? Não ter asas ou ter 2 pares de asas, certo? Eles podem ser ápteros, quando eles não têm asas, dípteros, quando tem 2 pares de asas, certo? Então, isso vai variar bastante. E eles também vão ter 3 pares de pernas no seu corpo, para ajudar na locomoção. Já os quilópodes, eles também são organismos terrestres, a maioria das vezes são organismos carnívoros, certo? Vão ter o corpo dividido em cabeça e tronco. Vão ter um par de antenas para ajudar na sua localização e um par de pernas por segmento. Então, na imagem aqui você pode ver que ele tem várias pernas. Então, cada anelzinho desse corpo dele é um segmento, cada anel tem um par de pernas. Uma característica dos quilópodes é que ele tem forcúsculas de veneno. Então, eles são venenosos, que é o caso dos piolhos de cobra. Então, alguns, né, são venenosos para a espécie humana e pode matar em até 24 horas. E o último, do Nirâmia, são os diplópodes, também conhecidas como centopeias. São organismos terrestres, têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em algumas espécies vai ter um par de antenas, né? E diferentemente dos quilópodes, eles vão ter 2 pares de pernas por segmento. Bom, agora vamos falar sobre os equinodermos. Os equinodermos são organismos que têm o corpo coberto por espinhos, então o nome equinodermos vem justamente de espinhos na pele. São animais que podem ser fixos ou de vida livre. Normalmente eles são 100% aquáticos, podendo viver em mares e oceanos. Diferentemente dos artrópodes, eles vão ter um endoesqueleto, então o esqueleto dele é interno, certo? E ele é formado por calcário. Os equinodermos, eles vão apresentar simetria radial na vida adulta e bilateral na forma larval, certo? Outra característica dos equinodermos é que eles vão ter pedicelárias em seu corpo. Essas pedicelárias, elas vão ser responsáveis por fazer a limpeza da sua superfície corporal. Outra característica exclusiva desse grupo é o sistema ambulacrário, que é chamado de também sistema hidrovascular, que vão ser um conjunto de canais que vão auxiliar na locomoção do indivíduo, na respiração, na alimentação. Então, tudo isso vai ser feito por meio dessa rede de canais. Algumas espécies, principalmente os ouriços, vão ter uma estrutura denominada de lanterna de Aristóteles, que são 7 dentes que eles usam para raspar o substrato para tirar seus alimentos. Com relação à reprodução, os equinodermos, eles são seres que fazem reprodução sexuada, ou seja, precisam de um macho e de uma fêmea. Os seus organismos são dioicos, então tem machos e tem fêmeas, e a fecundação é externa, ou seja, eles vão liberar os gametas na água, os gametas vão se encontrar, né, formar
um embrião, que esse embrião vai virar uma larva e posteriormente um novo equinodermo. Isso se dá o desenvolvimento indireto, então ele passa por um estágio larval para depois chegar no estágio de adulto. Com relação às classes, nós temos 5 classes de equinodermos. A classe asteroide, que são das estrelas do mar, ofiuroide, que são das serpentes do mar, equinoide, que são as do ouriço do mar, holuturoide, que são dos pepinos do mar, e crinoide, que são dos lírios do mar, que são as únicas espécies de equinodermos fixas. Olá, alunos do sexto ano. Bom, agora nós vamos falar sobre os peixes. O peixe é um dos grupos que tem maior biodiversidade. Eles são animais exclusivamente aquáticos. Eles já vão ter um sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus, e o sistema circulatório dele vai ser do tipo fechado, ou seja, apresenta um coração com 2 cavidades. Além disso, ele apresenta um sistema respiratório formado por brânquias, que vai auxiliar na retirada do oxigênio da água. O sistema excretor é muito semelhante ao dos outros animais, é composto por um par de rins, onde vai excretar ureia e amônia. Ele também vai possuir uma linha lateral, que vai ser responsável por captar os movimentos da água. Além disso, ele vai ter uma bexiga natatória, que vai ajudar na sua flutuação na coluna d'água. Então, quando ele quer subir ou descer na coluna d'água, ele usa a sua bexiga natatória. Algumas espécies, como o tubarão, vai ter uma estrutura chamada ampola de Lorenzini, que vai captar as correntes elétricas na água, e assim ele consegue identificar uma presa a quilômetros de distância. E a reprodução deles vai ser do tipo sexuado, só que nós vamos ter uma diferença. Nós temos peixes cartilaginosos, que têm esqueleto formado por cartilagem, e os peixes ossos. E aí, na reprodução, o cartilaginoso, a fecundação vai ser interna e o desenvolvimento direto, ou seja, nasce um filhote igual ao seu pai. E nos ossos, a fecundação vai ser externa e o desenvolvimento indireto, ou seja, vai passar por um estágio larval. Bom, aqui nós temos as classificações do peixe, então ele pode ser do tipo ósseo ou do tipo cartilaginoso. Quem são os peixes ósseos? A sardinha, o atum, bacalhau. E os cartilaginosos são os tubarões e as arraias. Agora falando de anfíbios. O nome anfíbio quer dizer que ele tem uma vida dupla, então ele consegue viver no meio aquático e no meio terrestre. Aqui nós temos os primeiros organismos tetrápodes, ou seja, tem 4 patas. Eles já são animais ectotérmicos, a temperatura corporal desses animais são reguladas de acordo com a temperatura do ambiente. O sistema digestório dele também, assim como dos peixes, é um sistema digestório completo, eles vão ter boca e ânus. O sistema circulatório é composto por um coração com 3 cavidades, diferente do peixe, que eram 2 cavidades, aqui nós já temos 3 cavidades. O sistema respiratório vai ser um pouco variado, porque ele pode ter respiração branquial, cutânea e pulmonar. Na forma larval, ele respira por meio das brânquias. Na forma adulta, ele respira pela pele, de forma cutânea, paralelo a isso, de forma pulmonar. O sistema nervoso dele é bem dividido, Ele vai ter um telencéfalo, um mesencéfalo e um rumbencéfalo. O telencéfalo vai ser responsável pelo olfato, o mesencéfalo pela visão e o rumbencéfalo pela audição e pelo equilíbrio. O sistema discretor deles também é formado por um par de rins, só que aqui eles não vão ter um ânus, e sim uma cloaca, que é por lá onde vai desembocar tanto a urina, quanto as excretas, como ocorrer a copulação. O sistema reprodutor é do tipo sexuada, então ele vai fazer fecundação externa, então eles vão liberar os gametas na água, esses gametas vão se encontrar e virar ovos, E esses ovos vão desenvolver embriões, que vão se formar larvas, para depois virar mesmo um anfíbio adulto. Com relação à classificação dos anfíbios, nós temos 3 classes. Eles podem ser anuros, urodelos e ápodes. Qual é a diferença? Os anuros são aqueles que não têm cauda, que é o tipo sapo e a rã.
Os urodelos são aqueles que vão ter uma cauda persistente, como as salamandras. E os ápodes, eles não vão ter patas, né, como as cecílias ou as cobras cegas. E aí, por fim, vamos falar dos répteis. Tanto dos peixes quanto dos anfíbios, os répteis são os mais evoluídos. Por quê? Eles são tetrápodes, né? Tem 4 patas. Eles já vão ter uma pele bastante grossa, né? Que isso vai manter ele bem aquecido. Eles vão ser também ectotérmicos, ou seja, a temperatura dele varia com o ambiente. O sistema digestório é completo, então eles vão ter uma boca e um ânus. O sistema circulatório é formado por um coração com 4 cavidades, tá? O sistema respiratório já vai ser exclusivamente pulmonar, então eles respiram somente por pulmão. O sistema nervoso já vai ter um encéfalo, que é como se fosse um cérebro, então ele é bem mais desenvolvido. Fora isso, ele tem os nervos que vai mandar as informações para todo o corpo. O sistema excretor também é formado por um par de rins, mas o elemento excretado vai ser o ácido úrico, né, que é já uma urina muito semelhante com as dos mamíferos. A reprodução ela se dá de forma sexuada, ou seja, um macho e uma fêmea, com fecundação interna e desenvolvimento direto, né? Então, do ovo já nasce o filhote semelhante ao adulto. E aí a evolução está aqui, né? Eles botam ovos, né, com casca para proteger os filhotes. Os répteis também têm 2 estruturas que são particulares, que é o órgão de Jacobson, que é muito comum nas cobras, que ele vai ter função olfativa, e as focetas loreais, né, que também são comuns nas cobras, que vão detectar o calor, né? Então, assim, ele consegue identificar uma presa no ambiente que ele está. Com relação à classificação dos répteis, eles são divididos em 4 grupos, que são os quelônios, que são aqueles que têm aquela carapaça dorsal, né, formada por placas ósseas, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Os crocodilianos, que têm as placas córneas, como os jacarés. E os escamados, que têm escamas no seu corpo, como os lagartos. E os encofefálias, que são os mais antigos, são chamados de fósseis vivos. Bom, pessoal, vou deixar uma atividade para vocês da página 256 a 259 e da página 281 a 283. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.